Elas são as principais estradas das telecomunicações modernas. Sempre que acessamos a internet através do computador ou celular, falamos ao telefone ou assistimos a um conteúdo de streaming, o que dizemos, vimos ou ouvimos viaja através de fibras ópticas. Esses pequenos filamentos de vidro, com a espessura de um fio de cabelo, são capazes de trafegar dados a velocidades na ordem de milhões de gigabits. E neste vídeo, vamos explicar em detalhes como as fibras ópticas são fabricadas e por que elas têm essa capacidade de transmissão tão superior quando comparadas aos tradicionais cabos de cobre. A fabricação de uma fibra óptica começa com um tubo de vidro, mas vale ressaltar que não se utiliza qualquer vidro, pois a luz transmitida teria dificuldade em percorrer mais do que alguns metros caso fosse utilizado um vidro comum, e consequentemente não seria capaz de vencer as distâncias necessárias para as transmissões de telecomunicações de longa distância. Para conseguir transmitir a luz de maneira eficaz, é necessário utilizar um vidro do mais alto grau de pureza. O processo de fabricação desse tipo de vidro é muito exigente e requer controle cuidadoso sobre os materiais e os processos envolvidos. A seguir, fornecemos uma explicação mais detalhada das etapas envolvidas no processo de fabricação da fibra óptica. A primeira etapa é a criação de um bastão de pré-forma. Esse cilindro de vidro serve como material de origem para a fibra, que será extrudida em um único e contínuo filamento. A criação de um bastão de pré-forma envolve um processo conhecido como deposição química modificada por vapor, ou MCVD. Dois tubos giratórios ocos são instalados em tornos paralelos e as suas extremidades são aquecidas até que eles se fundam em uma única peça. O processo de fabricação envolve a passagem de oxigênio por várias soluções químicas, como o cloreto de germânio e o cloreto de silício. Os produtos químicos borbulhantes geram um gás que é direcionado para o tubo giratório oco, que é feito de sílica sintética ou quartzo. Uma tocha é movida nas laterais do tubo giratório, gerando temperaturas muito altas, que fazem com que o gás reaja com oxigênio até formar dióxido de silício e dióxido de germânio. Esses dois produtos químicos aderem ao interior do tubo giratório, onde se fundem para formar um vidro extremamente puro. Quando os gases são aquecidos, eles geram uma reação química que cria uma fuligem na cor branca, e o tubo é aquecido até que essa fuligem vire uma camada de vidro no interior do tubo original. Essa fuligem, que é fundida devido ao calor, futuramente será o núcleo da fibra óptica. O calor acaba retirando todo o ar de dentro do tubo, até que ele fique completamente sólido, mas com duas camadas que possuem índices de refração diferentes, e mais tarde darão origem ao núcleo e casca da fibra óptica. O bastão resultante desse processo é chamado de pré-forma. A criação da pré-forma leva várias horas e após o cilindro ser completamente resfriado, o conjunto é testado para garantir que atenda aos padrões de qualidade, especialmente no que se refere aos índices de refração. Na segunda etapa do processo, a fibra óptica será produzida após se aquecer o bastão de pré-forma a altas temperaturas. No caso, a pré-forma de vidro é instalada verticalmente no topo de uma estrutura, chamada de torre de forma ou de puxamento, que suporta vários dispositivos utilizados no processo de extrusão da fibra. O processo começa baixando uma extremidade da pré-forma em um forno de linha, que produz calor em uma temperatura de aproximadamente 2000 graus Celsius. À medida que a extremidade inferior da pré-forma começa a derreter, ela forma uma massa fundida, que é puxada para baixo pela força da gravidade. Essa massa de vidro viscoso escorre lentamente, com um formato que lembra o mel escorrendo de uma colher. Após essa ponta mais pesada, surge um fino filamento de vidro, que se resfria e solidifica rapidamente. O operador do equipamento passa esse filamento pelo restante dos dispositivos na torre, que incluem vários aplicadores de revestimento e fornos de cura ultravioleta. Finalmente, o operador conecta a fibra a um mecanismo de tração composto por polias, e o dispositivo de tração puxa o filamento de vidro da pré-forma em uma velocidade de 10 a 20 metros por segundo. Enquanto isso, um micrômetro a laser mede continuamente o diâmetro da fibra, e a velocidade real com que o dispositivo puxa o filamento dependerá das informações que o equipamento recebe deste medidor, pois o filamento resultante deverá possuir uma espessura padrão de 125 micrômetros, o que equivale
a 0,125 milímetros. Na etapa seguinte, ela recebe um revestimento de acrilato, que é um polímero transparente, utilizado para proteger a fibra de pó e outros agentes contaminantes. No final desse processo, a fibra completa é enrolada em um carretel, que por sua vez será utilizado na fabricação dos cabos ópticos. Para diferenciar uma fibra da outra no interior do cabo, elas recebem uma camada de pintura, com cores que seguem um código padrão, que já foi mostrado aqui no canal, e você pode conferir neste card que está aparecendo na tela. Esses cabos podem ser fabricados com uma única fibra, como é o caso dos cabos tipo drop, que são os modelos utilizados na instalação de clientes, ou então em configurações maiores, como 12, 24 e até 144 fibras. Como o código padrão utilizado na identificação das vias possui apenas 12 cores, essas fibras são agrupadas em tubos plásticos distintos, para que cada grupo possa ser manipulado de forma independente nas caixas de emenda e bastidores, sem que ocorra a inversão das fibras. Os cabos de fibra ótica são mais leves e mais baratos do que os tradicionais cabos de cobre, e além de trafegar uma quantidade muito maior de informação, eles também são imunes à interferência. Entre outras vantagens, a fibra consegue vencer distâncias muito maiores, porque sofre uma atenuação muito menor do que os sinais que trafegam nos cabos metálicos, e consequentemente não aquecem como os cabos tradicionais. Tudo isso só é possível porque, ao invés de transmitir sinais elétricos, a fibra trafega luz no seu interior. No caso, os comprimentos de onda utilizados em telecomunicações não são visíveis ao olho humano, mas podem provocar sérios danos à visão, caso alguém tente olhar diretamente para a extremidade de uma fibra. Por isso, os equipamentos ópticos possuem uma etiqueta amarela em formato triangular, indicando a presença de radiação laser, com a finalidade de alertar os usuários. Comente aqui embaixo se você já sabia que a fibra transmite somente luz e por isso não sofre com interferências eletromagnéticas. E se você chegou até aqui, aproveite para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Além disso, não esqueça de se inscrever em nosso canal e tocar no sininho para receber as notificações, pois temos diversos vídeos que falam sobre fibras óticas e outras tecnologias.